Conhecendo o núcleo integrador e as formas de integração. Inicio apresentando o conceito de núcleo integrador, abordado nos PPCs dos cursos técnicos do IFNMG Campus Diamantina. O núcleo integrador, ele deve ser um espaço da organização curricular ao qual se destinam as unidades curriculares que tratam dos conhecimentos e habilidades inerentes à educação básica e técnica, que possuem maior área de integração com as demais disciplinas do curso em relação ao perfil do egresso, bem como as formas de integração. Na organização curricular, o núcleo integrador será, por excelência, o espaço no qual serão previstas as principais formas de integração do currículo, além de unidades curriculares estratégicas para promover essa interface entre o núcleo básico e técnico. Prevê elementos expressivos para a integração curricular do curso. Mas é a integração de quê? É só uma questão de forma? São disciplinas da formação geral junto com a formação profissional? Quando falamos de currículo integrado, do que estamos falando? Esses são alguns questionamentos levantados por Marise Ramos, que traz 3 sentidos de integração adotados também nos projetos pedagógicos dos cursos técnicos integrados do IFNMG Campus Diamantina. Quais são esses sentidos? O primeiro sentido é filosófico e expressa a concepção de formação humana e a integração das dimensões da vida no processo formativo. Ramos traz 3 dimensões importantes que devem ser integradas aqui nesse primeiro sentido. São o trabalho, a ciência e a cultura. O segundo sentido, ele está associado, de certa forma, à superação das adversidades econômicas, por meio da integração entre a formação técnica e a formação básica. Mas esse processo formativo, ele ocorre de maneira especial pela associação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, de forma que o estudante, ele também estará preparado para tomar decisões. O terceiro sentido, ele vai além, ele extrapola o ensinar, o conhecimento adquirido e construído com base somente no livro didático. Ele estimula o pensar, o pensamento crítico, o planejar, o conhecimento, ele se expande para a sociedade, para o cotidiano, para o mundo do trabalho. Então, esse terceiro sentido significa ali tornar o estudante apto a integrar o conhecimento como um todo, de forma que ele consiga também aplicar esse conhecimento adquirido em diferentes contextos da vida. Esses 3 sentidos, eles se articulam, eles se complementam e dão origem, então, à formação integrada. Como que essa integração ela ocorre a partir da perspectiva do IFNMG Campus Diamantina? Essa integração ela pode ocorrer entre unidades do núcleo básico, por exemplo, química e matemática, do núcleo técnico, por exemplo, informática e meio ambiente, ou também entre a associação de disciplinas do núcleo básico e técnico, por exemplo, química e informática, ou química e meio ambiente. Isso não quer dizer que essas unidades elas também possam ocorrer ou ser ministradas por um docente do núcleo básico isoladamente ou um docente do núcleo técnico isoladamente. O que tem que ser observado é essa expansão, essa extrapolação do conhecimento e os 3 sentidos de integração. Esses sentidos de integração, eles estão muito alinhados com a perspectiva de formação e os valores dos institutos federais. Essas disciplinas, essas unidades curriculares do núcleo integrador, então, elas devem observar esse aspecto. O que não significa que o núcleo integrador seja o único espaço onde vai ocorrer essa integração, mas sim um espaço para estimular essa integração. Finalizo com as referências bibliográficas.